Would the doctor be there by any chance? I'll see, sir. Who's calling, please? Just say it's an old friend. Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou Fred Pavão, seu host, e aqui ao meu lado está ela, que tem bloqueio de controle mental, Thaís Alves. Olha, eu gostaria, né, mas... É útil. Aquela máquina, ela é forte. Aquela máquina, a máquina da mente do mal. A mente do mal. The Mind of Evil, gente, esse é o arco que a gente veio revisar aqui. Hoje, série clássica, Jon Pertwee, nosso mestrinho querido, Delgadão e Joe Grant. E a Unit. Sim, e Bento e Yates e Brigadeiro. Os meninos. E a meleca ali, lama, larva. A meleca do mal. Que tá dentro da máquina. Estamos aí revisando o segundo arco da 8ª temporada de Doctor Who. Temporada essa aí que ela é banhada na água da maldade do mestre. Do mestre, na água da maldade. Na máquina da maldade do mestre, né, cara? A gente tem o mestre sendo meio que o fio condutor de grande parte das histórias, das aventuras, a partir da 8ª temporada. A partir da 8ª, né? Porque na 9ª também tem um pouquinho. Sim. E a gente vai passar bastante tempo numa prisão, não é verdade? É verdade. Na verdade, e teremos aí as maquinações do mestre sempre tentando ir atrás do doutor. É muito bom de ver, né? Eu gosto muito desse arco. Eu sou muito suspeito, porque qualquer arco que tenha o Delgado, eu gosto de graça. By default, já é um bom arco. E esse é um deles, cara. Eu acho que assim, ele não perde o ritmo de Terror of the Autons. Porque tem muito isso às vezes, tipo... ele mantém. A premiere é uma coisa, o final é uma coisa e a temporada no meio ela é um vale. Eu não sinto isso. Eu acho que assim, Mind of Evil segue no mesmo pique de Terror of the Autons. Tem esse pique de Unity, essa coisa de espionagem, de Conferência das Nações Unidas, né? Tem muitos elementos bacanas em The Mind of Evil, então vamos parar de enrolação e ir direto ali para aquele castelo-prisão. Castelo-prisão. Aquele local ali para poder revisar o segundo arco da 8ª temporada de Doctor Who. Vamos lá. De cara já vale um disclaimer aí sobre esse arco, que é muito importante. Dependendo de quando você assistiu esse arco, de quando você pegou emprestado ele pra assistir... Alugou ele aí pela internet. Talvez você tenha assistido esse arco em preto e branco. É verdade. Sua TV não está quebrada. Sua memória não está errada. Esse arco, ele é em preto e branco, originalmente. O que acontece é o seguinte... Os arcos do Terceiro Doutor, sabemos aí que todos são coloridos. É a era das cores, é o Technicolor pegando ali tudo da mais. BBC. Só que vocês bem sabem que a BBC ela tem um cuidado daquele jeitão, Zero. né? Zero com as coisas dele. Zero. E por conta disso, The Mind of Evil foi perdido. Ele seria um arco perdido do Terceiro Doutor. Só que por sorte, o que acontece? Todas as cópias coloridas desse arco foram pro saco e se perderam. Já era. Por sorte, alguns lugares que faziam transmissão da cor BBC, né? São aquelas TV afiliada, acho que chama, né? As BBCs ao longo do mundo. As distribuições internacionais, né? Em alguns locais do mundo, pediam cópias em preto e branco. Por quê? Porque a televisão a cores, beleza. A gente tem ali em 70, já tinha TV a cor no Reino Unido. Mas em alguns países não tinha. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a minha mãe conta que ela só foi ter TV a cores já na entrada dos anos 80. Demorou porque pra caramba. Porque era caro, porque não se produzia em vários lugares. Então, assim, vários distribuidores internacionais pediam a cópia em PB. Isso. Pra facilitar, porque no país só tinha televisores em preto e branco. Exatamente. Ou seja, o que salvou esse arco foram essas cópias de alguns países que eram em preto e branco, porque as coloridas sumiram todas. Não, já era. A BBC apagou tudão. Pois é. E aí o que acontece? Em 2013, foi encomendada aí uma colorização feita depois, né? Aquela colorização digital. Isso, pra vender justamente o DVD e tudo mais. Exatamente. Então, né? assim, dependendo de quando você assistiu esse arco, ou se você reassistiu agora, a chance grande de você ter já pego aí pegou uma a versão cópia colorida. nova. Mas, por exemplo, quando eu assisti a primeira vez, isso bota lá 2010, 12, alguma coisa assim. Foi bem antes, era né? Era em PB. Era PB. Tanto que quando a gente foi reassistiu em cor, eu fiquei, Esse arco era preto e branco, né? Entendeu? E uma coisa bacana em relação a essa colorização é que quem coloriu aí o primeiro episódio do arco foi o Babel Color. Isso, é o Stuart Humphreys. Também conhecido como Babel Color, que era o nome do canal dele. Ele fazia as colorizações aí por fora, né, de fã. E a BBC foi e chamou o cara pra colorir. E
Tanto que a gente sente uma diferença da cor do primeiro episódio pros demais, ela é um pouquinho melhor. O arco tem 6 episódios. O primeiro só foi do Babel Color. Tá super bonita é lindo. colorização. Não dá pra notar que é Eu adoro o trabalho digital. dele. Eu adoro o trabalho dele. E aí as outras... Dá pra notar que é colorização digital. Só quando você sabe. Nossa, não dá pra notar. É muito bem feito o trabalho, gente, de verdade. E aí do segundo ao sexto não é o Babel Color, mas aí a BBC fez e tudo. E, gente, tá muito bom. Assim, dá pra você falar que é o original mesmo. Sim. Porque Porém, tá perfeito. É bacana, caso você tenha aí curiosidade de saber como é um arco do Terceiro Doutor em preto e branco, você tem duas opções. Você pode colocar em preto e branco na sua televisão, ou você pode procurar uma cópia em preto e branco, ainda deve existir na internet, pegar emprestado. Deve ter. Ou talvez você tenha, eu ainda tenho a minha fita alugada aí em preto e branco. Né? Esqueceu de devolver na locadora. Olha só que coisa. Imagina o valor da multa. É só não devolver que não passa. Enfim, gente, isso posto, vamos aí pro plot deste arco maravilhoso, na verdade, e que vai se passar, em sua maioria, aí nessa prisão de Stangmore. Sim, que é aquele castelão. Que é um castelo, porque era um castelo mesmo, foi gravado em um castelo, não foi gravado numa prisão verdadeira, mesmo? Porque o governo não permitiu. Assim, não. Isso é óbvio. A BBC tentou fazer numa prisão de verdade, mas não rolou. É meio bad vibe, né? É meio bad vibe, né? Mas num castelo é maneiro. Então, aí eles usaram um castelo lá, e é aí que vai rolar a maior parte da ação. Por quê? Existe um programa dentro desta prisão específica que reforma. Olha só coisa boa. Sabe aquele Os lance, condenados. Sabe aquele lance que quando alguma coisa é muito boa, grandes chances são de ter alguma empresa fazendo algo maligno por trás? Exato. The Mind of Evil quando a esmola é demais. O santo desconfia, justamente. E qual é o grande lance? Tem essa prisão onde os detentos, eles são postos aí a um esquema, né? Um procedimento, Vocês usam um bom termo, um programa, procedimento, para tirar a índole de bandido, de pessoa contra a lei dele. Lavagem cerebral vem à mente. Mas isso não é posto ali a luz do dia, tipo, é um programa que reforma as pessoas. Isso. E aí você começa a ver que as pessoas que são reformadas por esse programa, elas não ficam 100%, elas ficam realmente sem maldade, mas elas ficam meio ali lelé, né? Que meio esquisito. A gente vê que o cara, o principal aí que a gente vai ver que passa por esse programa, é justamente o cara que ele é comparável a uma criança depois. É o Barnum. É o Barnum, né? O doutor fala, ele passou pela Keller Machine, né? Que é a máquina que faz isso. E agora ele tem a mentalidade de uma criança. Porque o que a Keller Machine faz é o seguinte, tem esse cara, que é o Keller. O Keller. Que é Professor Keller. Professor Keller, que é o cara que tá por trás de toda essa maquinação, todo esse programa, e que fez uma máquina que tira a maldade das pessoas. Só que o lance, a gente vai descobrir que tem esse parasita dentro e que ele suga a maldade. E no caso desse cara que a gente fica vendo, sugou a um ponto que ele perdeu toda e qualquer maldade no sentido amplo, assim. Em tudo. Ele é 1000% inocente, tal qual uma criança. Isso, ele perdeu tudo que transforma ele numa pessoa, sei lá, lúcida, né? Sim, ele perde a lucidez mesmo, ele fica completamente desorientado. O processo é tão agressivo. O lance a máquina do Emil Keller é uma máquina que ela tortura as cobaias, porque é uma cobaia. E é tão agressivo que nem esse cara, ele fica lá, deitado, sendo observado por um médico por vários episódios. Tipo, ele não está bem, a Jo fica toda ali, né, cuidando dele. A Jo se afeiçoa muito a ele, né? Isso, ela fica ali próxima. Então, assim, você vê que é um procedimento que não está cumprindo seu propósito, porque ele destrói a pessoa. Pois é. Destrói. Então a gente tem duas coisas acontecendo aí nesse arco. A gente tem toda essa trama lá na prisão, o lance do Emil Keller, que tem essa máquina que reforma as pessoas. E o doutor vai lá com a Jo pra investigar. Isso. Né? A gente tem na BSzinha. Assim, óbvio, né? Bonitinha. Esse é um arco que não tem tardes aparecendo em momento algum. Não existe, não aparece, não tem nenhum cheirinho de Azutardes. Mas a gente sabe que o transporte do Terceiro Doutor é mais a Bess do que a Tardes por muito tempo. Né? E aí ele vai lá com a Bess e tal, tem aquela... Ele acena pra câmera, faz aquela graça ali, tem aquele momento. E em paralelo a isso, tá rolando a Conferência das Nações Unidas. Sim. A Conferência de Paz das Nações. A primeira Conferência de Paz. Conferência de Paz essa que tá presente em muitas coisas da ficção científica, né? Por exemplo, a gente tem Power Rangers, tem a Conferência de Paz. Que é o que faz Jason, Trini e Zack saírem, porque eles estão indo pra Conferência de Paz. Hoje em dia a gente já descobriu que a Conferência de Paz era uma fachada, né? Que eles estavam indo pra um outro planeta. Que legal! Mas era essa desculpa nos anos 90 e a gente cresceu com essa desculpa, Conferência de Paz.
E é curioso ver isso também em Doctor Who. Né? Pois tem essa Conferência de Paz das Nações Unidas, que, né, como o nome já diz, é para tentar unir todo mundo, para fazer todo mundo ficar numa boa. Sim. A gente tem a China com um representante. Sim. Né, e isso gira parte do plot também, porque o lance é que a menina da embaixada da China, a Xin Li, ela tá mexida porque ela tá sendo controlada mentalmente por alguém que a gente não sabe quem é. A gente ainda não Mas sabe. Mas quem já imagina quem é. É óbvio, né? E, além disso, a Unity, claro, como parte das Nações Unidas, está lá para fazer a segurança do evento. Isso eu acho interessante, porque assim, a gente tem na Unity a United Nations Intelligence Task Force, a Força-Tarefa de Inteligência das Nações Unidas. Isso. Por grande parte do tempo, assim, das coisas que a gente vê com a Unity é uma organização militar. Então ela combate coisa, vai a campo, atira, faz não sei o quê. Nesse arco tem isso também. Mas a gente vê mais uma vertente de... Não é diplomacia, né? Porque não são eles fazendo diplomacia, mas de escolta. Isso, de escolta. Entendeu? Tipo, eles estão ali pra garantir a segurança de um evento das Nações Unidas. Mais do que lutar contra ET. Até porque, nesse arco, quando você ignora o fato de que o doutor e o mestre são aliens, e que, óbvio, né, o parasita na máquina muito provavelmente é um alien também. Sim. Não tem invasão alienígena, não tem alien vindo do espaço, não tem bicho do tipo Silúria, que não é alienígena, mas é um monstro. Não tem isso. Não tem. É puramente se passa 1000% na Terra. Óbvio. Os eventos, eles são muito pautados nessas coisas que estavam acontecendo muito na época, né? Tem esse papo da espionagem, a ONU tava super em voga, Guerra Fria, é uma coisa muito mais política, né? Exatamente. O clima político nesse arco, ele é muito maior do que em alguns arcos que tem em Unity. Sim. De novo, a maioria dos arcos em Unity tem um clima meio político pela época que era feito. Mas esse você tem bastante, por quê? Por exemplo, a gente tem o grande mote do episódio do arco no fim do todo, é o quê? Controle mental. Sim. Lavagem cerebral. Isso é uma coisa bem clima de espionagem. Como a Thaís bem lembrou, a gente tá num período da Guerra Fria. Tanto na série, quanto no mundo real. Então, por exemplo, qual era o grande medo da Guerra Fria? Era a ameaça vermelha, eram os comunistas. Era a União Soviética, eram os chineses. E nesse arco a gente tem chineses. Só que é muito bacana porque a gente vê assim... Os chineses não são os vilões. Não são. Então a série, ela dá um pouco dos dois, assim, beleza, a gente tem a Xin Li sendo uma antagonista por grande parte, mas ela estava sendo controlada... por um outro grupo ali, que no caso o grupo todo é o mestre, né, o Neil Keller. E o outro cara da embaixada chinesa, ele é super de boa. Ele é amigo do doutor, ele se torna amigo do doutor. Nossa, é o Fu Pen. O Fu Pen, que aí tem até o John Pertwee falando em chinês com ele. Que é maravilhoso! Ai, maravilhoso, é muito bom. Então, assim, a série, ela te coloca nesse âmbito de, beleza, tem o perigo vermelho, tem todo esse clima de Guerra Fria, mas eles desdemonizam um pouco os chineses, o que é bacana. O que é muito legal. Lembrando que nessa época, a gente tá aí já em 71, né, já essa temporada. Isso. Em 71, os laços entre Reino Unido e a China eram ligeiramente estreitos. Por quê? Hong Kong, não a China, tem sempre que lembrar isso, né? Hong Kong é a China, mas não é China porque é rebelde, província rebelde e tudo mais. Hong Kong era, entre aspas, do Reino Unido, era colônia britânica. Pertencia, isso. Tanto que a gente sabe que em 97 tem justamente a independência de Hong Kong. Como falamos lá em Sympathy for the Devil. Exatamente, aquele arco que a gente revisou de audiodrama. Isso. Arco, né? Aquele audiodrama que a gente revisou desse terceiro doutor alternativo se passa justamente na Hong Kong de 97. Isso. No dia da independência. Exato, e tem várias ligações entre o Sympathy e o The Mind of Evil. Por isso é legal a gente ter revisado o Sympathy antes, porque pra o Sympathy for the Devil... elementos, né? O Sympathy for the Devil, ele é feito espelhado nesse episódio em específico. Nesse arco em específico. The Mind of Evil, que trata justamente desse parasita que controla mentes, é o que a gente vai ver em Sympathy for the Devil também. Exatamente. E é muito legal porque você vê o envolvimento dos chineses nessa história. Como o doutor lida também com... Porque em Sympathy ele também fala chinês. Aqui ele fala também... uma pó de coisa. Ele fala chinês, cantonês, mandarim, vários dialetos. Sim. Então, assim, é muito bacana ver o posicionamento do doutor em relação a tudo isso. E é muito legal você trazer, a princípio, essa, entre aspas, ameaça chinesa. E, na verdade, a gente vê que não. A gente vê que ela está sendo controlada o tempo todo. Tadinha. E que, na verdade, os chineses não têm nada a ver com isso. Eles são só
players dentro desse grande esquema, porque o mestre usa todo mundo. Exato. O mestre, ele controla todos os personagens desse arco como peças de xadrez. Isso inclui o próprio doutor. Super. Ele tá jogando um xadrez gigante ali. A gente tem, né? Porque qual é o grande lance? Ele quer... O mestre, ele tá virado no caos nesse arco. Virado no giraia. Ele acordou um dia e falou, quer saber? Eu tô fazendo nada. Tô aqui já há 1 ano já parado. Eu tô afim de colocar o mundo em guerra. Por quê? Porque sim. Que não sei, tô afim. Mas o mestre é isso, né? Ele é o chaotic evil. Ele é o cara que faz as grandes maquinações e ele se sente com um grande poder. Então eu vou fazer algo em larga escala. Tipo, eu vou usar um troço nuclear, sabe assim? Exato. É umas coisas de grandeza, né? Mania de grandeza. E é justamente esse o plano. Um dos planos dele. Porque tem lá aquela Machine rolando, mas por fora ele quer pegar o tal do Thunderbolt, que é aquele míssil gigante. Isso, o míssil. E ele, assim, o que quer fazer é bem simples. Ele quer pegar o Thunderbolt e estourar o evento ali das Nações Unidas. Ele quer causar acabar com a conferência de paz. Exato, ele e quer transformar causar em guerra, uma né? grande comoção para poder zoar o clima do planeta. Tanto que a menina, a chinesa, ela fala assim, se acontecer alguma coisa, vai pegar pra China, porque vai rolar... Com certeza. Vai começar uma guerra gigante. Eu tô achando que isso é plano dos americanos. Sim. Porque o que acontece? Como o mestre tá controlando essa menina, ele faz ela ser a língua de cobra. Então, assim, ela vai na Unity, aí ela fala pra Unity que os Estados Unidos estão tramando meter uma bomba na embaixada da China. Exato. Aí o mestre, em contrapeso, tá ali pegando o míssil pra jogar no evento. Então, ele tá fazendo todas as peças acharem que uma tá tramando contra a outra pra estourar uma nova guerra. Pra ele também ficar de fora, né? Pra ninguém desconfiar que é ele por trás de tudo isso. Sim. Então, é muito interessante esse plot. Toda essa coisa de agente, espião, double crossing, sabe? Uma coisa muito... Cara, James Bond, né? Não dá pra não mencionar James Bond aqui. A gente sempre fala, né? A Era do Terceiro Doutor, ela tem cheiro tanto de James Bond quanto de Avengers. Isso. Né? Porque The Avengers é a outra série de Papai Sidney Newman, que é justamente sobre espionagem. É o James Bond em série, né? Sim. A gente tem a Emma Peel e o John Steed, eles sendo esses agentes e tudo mais. E tanto James Bond quanto Avengers é aquilo que eu falo que é a espionagem que não é espionagem, né? Porque não tem... É uma maluquice. Em James Bond a gente vê que tem uns gadgets loucos assim... Porque tem muito isso, não, porque Doctor Who ele reduz a marcha do sci-fi pra se tornar uma coisa mais de espionagem a lá James Bond e Avengers. Só que a real é que tanto James Bond quanto Avengers é uma espionagem ficção científica. Com certeza. Porque nada daquilo existe. O relógio não bomba é baseado atômica, no real, o carro que vira um avião, o chapéu que tem uma lâmina que voa e volta pra você. Tem um elemento de sci-fi também, tanto em James Bond como em As Avengers. fontes se bebem todas, na verdade. Eu também acho. Acho que tá tudo ali interligado, relacionado, né? E aí, a Chen-Li, ela começa a fazer todos esses esquemas. Então, por exemplo, morre o delegate ali, né? O cônsul da China. Sim. Ela... Não é o Fu Pen, não é? Não, ainda não é. O Fu Pen, ele entra porque esse cara morreu. Aliás, Fu Pen pra Companion, eu queria. Ele é tão legal. Ele fica muito amigo do doutor, né, cara? Não, é muito bacana. Do Sensei. Sensei. Isso é legal também, porque cara, é muito legal. Ele chama o doutor de Sensei. E Sensei é doutor em Hokkien. Cara, é muito bacana, porque o brigadeiro é chamado para conhecer o novo cônsul chinês, que é o Fu Pen. Aí ele liga pro doutor e fala, vamos comigo, doutor. Porque eu não gosto de chinês. Você fala chinês? Você fala... Não, ele nem sabia. Aí eles chegam lá, aí tipo, o brigadeiro começa, né, a falar, todo pomposo, né, em inglês. Aí o Fu Pen, ele olha assim, ele fala... Aí o doutor... Deixa comigo. Deixa comigo. Ele até fala, aí ele começa. O Fu Pen. Aí ele, Fu Pen, pô, ele deve ser Hokkien. O que é Hokkien? Não, nada não, relaxa. Deixa comigo. E aí ele começa a falar nesse dialeto com o cara. O cara abre um sorriso, ele fica tão feliz. É muito bom, porque você vê que quando eles entram na sala do Fu Pen, o Fu Pen tá de saco cheio. Tipo, ele, vem mais um gringo falar inglês comigo, que saco. Aí o doutor já manda assim, tipo, em Hokkien, né? Eu não vou... Tem legenda, gente. Tem legenda, assim. Com muito respeito, eu tô vindo aqui pra falar com o senhor. Aí ele fala, você fala minha língua? Ele fala, sim, fala Hokkien, fala Felizaço. Ele, que bom. Aí o brigadeiro tenta entrar na conversa falando inglês, e aí ele manda deixado de lado. Tô conversando aqui com meu amigo na minha língua, fica na sua. Me deixa, né? Muito bom. Aí o brigadeiro fica meio... Ele fica meio puto, né? Muito bom. Eu tô sobrando nessa conversa, porque ninguém tá nem aí pra mim aqui nessa merda, sabe?
E o doutor mó de boa, lá tomando chazinho, lá naquela... uma missão diplomática, né? Na xícara chinesinha, assim, com as duas mãos. Quadradinha, né? Bonitinha. Não, é redondinha, mas ela é toda decorada. E ele pega com as duas mãos, sabe? China, né? Porque tem isso, né? Não, ele tá muito à vontade. Ele tá de boa. E o brigadeiro parado ali, tipo... eu tô de fora dessa, sabe? E beleza, ele conversa ali com o cara, eles ficam super amigos. Eles conseguem estabelecer uma relação ali. E também depois ele vai conhecer a Chin-Li, eles também conversam e tudo mais. Então é muito bacana esse lado do doutor de tipo... que tá acontecendo em outros arcos, né? Eu sou o cara que vai estabelecer... Né, as relações. Isso, porque o doutor, ele é o scientific advisor, né? Então ele é o conselheiro científico. Mas ele é mais que ele isso. É mais que isso. Ele é quase um diplomata, né, exato, cara? É só o cargo dele ali que ele assume na CLT dele, que não tem que não é CLT lá, mas no contrato, né? Na CLT estaria ali carimbado que ele é o scientific advisor, mas a função dele é muito mais de um diplomata. Do que de qualquer coisa em muitos arcos. Ele vai pra apaziguar, ele vai pra tentar amenizar todos os lados, colocar a Unity alinhada com todo mundo, porque tem muito isso. É muito legal. A Unity, dependendo de quem tá sendo ali vigiado, entre aspas, pela Unity, coordenado pela Unity, a pessoa pode ficar ou não de boa. Tem muita gente que fica de boa, tipo, a Unity é legal, eles são super gente fina, deixa eles virem. Tem gente que fica meio incomodado. E o doutor ele chega pra tentar quebrar essa barreira, entendeu? Que é muito legal, né? E aí a gente também vê, o primeiro episódio não aparece o mestre, aí no segundo ele se revela, né? Porque ele usa... Não, mas quem mestre? A gente conhece o Emil Keller. Não, na verdade, o Emil Keller, ele não apareceu. Não, peraí, mas o mestre tá nesse arco? Pra mim era só o Emil Keller. Não, olha só. Um disfarce perfeito. A gente ouve falar do Emil Keller e da máquina, mas a gente não viu o rostinho dele. Não, é só aí o nome. Depois, lá no segundo episódio, a gente vê a revelação do mestre, mas não é nem do Emil Keller, ele tá usando a máscara de outra pessoa. Ele tá usando uma máscara? Juro por Deus. Como assim? Juro por você. E ele entra naquela barraquinha, né, que ele tá... uma tendinha, que ele tá grampeando o telefone da Unity. Isso é importante também, que ele bota um bug, né, ele bota uma escuta nas coisas da Unity. Ele grampeia. E ele fica... Engraçado, né? Porque Bezerra da Silva falava assim, quando os homens da lei grampeia. Nesse caso, não é. Ele grampeia os homens da lei. Isso, é o oposto, né? Porque ele grampeia a galera da Unity, e aí o arco inteiro ele fica ali na limusine dele, com o choferzinho dele, fumando charuto. E ouvindo o radinho. E ouvindo a Unity trocar as ideias dela. E ele tá sabendo de todas as movimentações. Onde o doutor foi, onde o brigadeiro foi, onde tá a Chin-Li. Tem até uma cena aí, né, que a gente vê a Chin-Li entrando no carro, né? É verdade. Que a gente vê que ela tá com um trocinho atrás da orelha, que é justamente como ela tá sendo manipulada, né? Controlada ali pelo mestre. E é nessa cena que ela falou uma frase que ficou marcado pra mim, que ela falou, eu vou matar o delegate, né, americano, eu vou matar o cara americano. E tem o cônsul americano e ele tem um mega sotaque, né? 'Cause I'm American. Porque é nessa hora que ele coloca o plano em ação. Então ele já matou o da China, beleza, agora vamos matar o americano. Ele, no caso, o mestre. Né? O mestre. Agora vamos matar o americano. Sempre utilizando a Chin-Li pra isso. Ele não suja as mãos. Isso é importante. Ele usa os outros. O mestre tá usando os peões dele. Tá incriminando. E o Emil Keller não tem nada a ver com essa história. Tipo, o doutor ele foi lá ver o lance na prisão e tal do Emil Keller porque tava proeminente, tava sendo muito falado, tava levantando algumas suspeitas, mas o Emil Keller e o mestre não tem relação alguma. Nenhuma. Isso tá acontecendo em paralelo, né? E aí, beleza, ela liga pro dirigente ali americano, aí ele com aquele sotacão, né? Mas amanhã já é reunião. Aí ela fala, não, mas temos uma oferta que você não pode recusar. Vem cá. Vem no meu quarto. Aí ele fala, tá bom, vai, tô indo. Alright. Alright, then. Damn it. E aí ele fica meio putaço, mas ele vai. E Nikki, ele chega ali no quarto, né? Ela já liga o troço do controle mental e ele já fica perturbado. Isso é importante também. A gente tem ali tem a máquina que ao olho desapercebido parece até um dalequinho. Ou um liquidificador, né? Que ele tem um jeitão de liquidificador. Tem ali a máquina, que é a tal que tem a Mind of Evil dentro, né? Que tem ali o parasita. E a Chin-Li, ela serve também como um amplificador dessas ondas. Exatamente. Então o que acontece? O cônsul americano entra lá no quarto dela e quando ele entra,
ela começa a manifestar ali as ondas da máquina e ele vê nela um dragão vermelho que cospe fogo gigante. Que seria a manifestação do maior medo dele. Isso É importante também porque não é a primeira vez no arco que a gente vê isso, a gente vai vendo que ao longo do arco que vai mostrando a atividade dessa máquina, isso também ajuda a gente a ligar que o plot da máquina e o plot da menina tem tudo a ver. Tem interligação. Exatamente. De alguma forma. Então a gente vê que assim, a máquina, quando ela é ativada na mente de alguém, ela manifesta na pessoa o maior medo da pessoa. Isso, tal qual aquele como é que chama? Da J.K. Rowling, do Harry Potter. Como é que chama? É o bicho-papão. Bicho-papão. Exatamente. É o Boogeyman. É o Boogeyman. É o Boogeyman. E é muito interessante você falar justamente esse termo do Boogeyman, né, do bicho-papão, porque a visão que o cônsul americano tem da menina chinesa é exatamente o bicho-papão que era feito da China na época. Que é o dragão. Que é o grande dragão vermelho. Isso. Que ele é uma ameaça, porque é ameaça vermelha e tudo mais. E é o que ele vê. Ameaça vermelha, 1000%. Um dragãozão chinês, não é um dragão... o nosso dragão ocidental, né? Que né? Nórdico. É um dragão tipo... Eu não sei se tem dragão nórdico, mas enfim. É o dragão chinês a la Shenlong. Isso. Entendeu? Não é um dragão de Game of Thrones, né? Nórdico, lá da mitologia. Não. É esse dragão chinês, né? Então, é muito interessante você ver o tom político da coisa. E antes a gente já tinha visto também essa maquiniação com o próprio doutor. E o que ele viu da primeira vez foram... chamas. Não fogos, mas fogos. Chamas, eu ia falar flames, né? São chamas. E aí, logo depois ele fala pra Jo, né? Porque a Jo, ela vem acudir. Vem acudir ele e ele fala assim, não, é porque recentemente eu vi o fogo tomar o mundo, consumir o mundo. Isso também é interessante porque, pra quem vê solto, eu já vi gente já perdeu pirar. A referência. Não, eu já vi gente pirar. Nossa, ele já estava vendo a Guerra do Tempo porque ele viu o planeta pegando fogo. Não é isso, não pirem, não existe isso. Não. Isso é uma referência direta a Inferno. Isso. Porque em Inferno ele foi na Terra Paralela e ele viu o mundo de Inferno se acabar em chamas. Ele viu a lava consumindo tudo também. Inclusive é do mesmo roteirista, então é óbvio que é uma referência a Exato, Inferno. Inclusive ele fala, recentemente eu vi. Então são eventos recentes da vida do doutor. É engraçado você falar isso do recentemente, que é uma coisa legal de ressaltar também. É recentemente, mas não é imediatamente depois. Porque a gente precisa parar. Não é. Precisa desconstruir essa ideia de que um arco vem imediatamente depois do outro. Não é. Esse arco, inclusive, ele tem um espaço de mais ou menos 1 ano desde Terror of the Alton. Que foi o último arco. E Terror of the Alton já tinha uma boa distância de Inferno. Com certeza. Então, assim, ele fala recentemente, mas é recentemente, assim, na casa de anos. Exatamente. Mas, assim, a gente sabe que não é uma referência à Guerra do Tempo, porque tá muito lá na frente, não imagina. Porque eu vejo é um absurdo. Tem gente que surta, mas não é um absurdo isso, não tem o que falar. Então a gente vai vendo essa máquina manifestar os medos das pessoas e inclusive em dado momento a gente vai ver o medo do mestre também. Sim. Que ele vai ser tomado pela máquina também. Porque é meio óbvio, né, que o mestre ele tem esse lance, né? Ele faz um plano e aí parece que ele não coloca uma chave de segurança. Porque o negócio toma uma proporção que ele não consegue controlar. Exatamente. E aí ele precisa pedir arrego pro doutor e tudo mais. E é interessante, sei lá, na frente no arco, mas vale falar, quando o mestre ficar exposto à máquina, o maior medo dele é justamente o doutor. É maravilhoso, o que ele vê é uma né? projeção do doutor rindo dele e maior que ele. O que eu vejo, assim... E mais maligno. Sim, as pessoas falam, eu já vi o pessoal falando assim, porque manifesta o maior medo do mestre é o doutor. Sim, é o doutor, mas eu analiso um pouquinho mais. Não é o doutor, é o doutor numa posição de superioridade ao mestre. Porque o que ele vê não é o doutor normal. Ele vê um doutor muito maior do que acima dele e rindo dele. Numa posição de superioridade. Então, assim, o maior medo do mestre é ser inferior ao doutor. Exatamente. Não só o doutor isoladamente, entendeu? Uhum. E olha que legal você ter falado isso, porque eu não tinha feito essa leitura. Bacana você ter trazido isso, eu realmente não me liguei. Isso conecta muito agora com o Sacha Dhawan, porque ele tá putaço com a doutora só porque ela é mais importante do que ele. Exatamente. Esse complexo de inferioridade do mestre em relação ao doutor, ele tá sendo construído ao longo de mais de 50 anos, né, cara? Isso é muito legal de ver. E aí, beleza, né? Os eventos, eles vão se entrelaçando e aos poucos o doutor vai percebendo que existe sim uma relação entre o que está acontecendo na prisão
e o que está acontecendo na conferência e o envolvimento, né, da UNIT. Que as peças já estão se movendo para a conferência acontecer, né? As pessoas dos outros países já estão, porque ele fica sabendo que o cara americano morreu. Aí, lá na prisão, também tem um cara, né, que morre nesse experimento, que ele tá com várias marcas no pescoço. Aí o doutor deduz que esse cara tinha medo de rato. Aí o médico fala, tinha. Porque são mordidas de rato, são mordiscadas. Aí o outro, que é o que não morreu, como que ele ficou? Parecia que ele tava se afogando. Ele tinha medo de água. Então, assim, o doutor vai fazendo essa conexão entre... Peraí, tem coisa mental aqui, tem coisa mental no negócio do cara americano. E é interessante que, assim, a manifestação do medo é tão poderosa que ela faz chaga real. Isso! Então, assim, se o seu maior medo são os ratos, a sua mente vai fazer você sentir que você está sendo mordido por vários ratos e isso se mostra em você. Se torna real. Tanto que quando o doutor, ele vê o maior medo dele até então, que é o... Também, de novo, meio psicólogo aqui, né? O maior medo dele por que ele viu o mundo pegar fogo? Porque é uma falha, né? Foi uma situação onde ele não conseguiu salvar as pessoas. Isso, ele não conseguiu ser bom o suficiente, para né? salvar todo mundo. Isso. Ele teve que sair, porque em inferno é isso, né? Tem uma hora que ele tá com a peça para voltar para casa e ele fala, gente, eu vou voltar. Eu não vou conseguir levar vocês. Só eu. Ou eu me salvo, ou ninguém se salva. Isso, exatamente. Então é meio isso. É o medo de não conseguir ser útil às pessoas, né? Uhum. E, óbvio, também é o medo do mundo pegar fogo. Com certeza. E aí você vê que depois que ele vive esse momento ali no medo dele, ele fica mal. Você vê que ele fica desmaiado. Sim, ele fica bolado. Ele fica fraco, ele não consegue. Ele fica... ele fica drenado, exatamente. Não é só o medo que você tem medo na hora. Não é, por exemplo, não é que nem o bicho papão, que você vê o seu maior medo e... Você tá com uma magia e acabou. A partir do momento que alguém desativa esse medo, 2 segundos depois tá normal. Você manda um ridiculous e acabou, né? Não tem isso. Não tem assim, eu acabei de ver meu maior medo, chegou chegou alguém, pum, tirou, aí você, tudo bem, era só isso. Não, você fica mal depois. Não, tem consequências, inclusive até a morte, né? O cara realmente morreu afogado. Ele morreu de medo também. Exato. Então, assim, o bagulho é muito forte. Tão forte, justamente, que, como a gente disse, o mestre não vai conseguir controlar. E aí, né, eles vão na prisão e tem uma hora que a Jo, ela fica ali na prisão, porque ela fica cuidando do cara que passou pelo procedimento. Ela fica muito amiga do médico, o médico da prisão, que está cuidando desses detentos, que estão apresentando esses side effects aí da máquina, né, e tudo mais. E, dado momento, o doutor, ele vai para a prisão e aí ele encontra o mestre. Eles têm esse primeiro embate. Na verdade, quando ele vai na prisão e tem esse primeiro embate que a Thaís falou, ele já estava suspeitando que era o mestre. Ele porque já tinha ligado os pontos. Ele junta todas as peças exatamente, ele chega pro brigadeiro e fala, seguinte, eu vou ter que ir lá na prisão, porque eu vou ter que bater de frente com esse Emil Keller. Mas por quê? Qual é o lance? O que ele tem a ver? Aí ele fala, vamos lá, pensa comigo. Tá acontecendo vários casos de pessoas que estão chegando até a óbito, algumas, por conta de controle mental. E ao mesmo tempo tá rolando um negócio aqui, uma conferência que se der merda, vai ser guerra no mundo inteiro. E vocês estão tendo que escoltar um míssil que é o Thunderbolt, tá na cara, Quem você acha que vai fazer um negócio desse? Quem você acha que é esse Emil Keller? Aí é muito bom que o rosto do brigadeiro muda de raiva. Ele amarra a cara ali. O mestre é o doutor. Pois é, tô indo. Ele vai, ele já chega lá sabendo. Não, que quando super, ele chega, super. Cara, essa cena é sinistra, é muito legal, Sinistro. cara. Ele chega, aí o mestre tá sentado na cadeira, tem a mesinha, ele tá sentado. Aí o doutor chega assim, tipo, aponta... Posso sentar? Posso sentar? Senta aí, pode sentar. Vamos trocar uma ideia. Com sua licença. E ele, assim, ele não entra não cai na porrada. Não, são 2 amigos conversando. 2 cavaleiros. Ele fala, e aí? O que você anda fazendo? Tô de bobeira aí, esse ano tô trabalhando aí com esse negócio de aqui na prisão. E você tá bom com eu? Tá tudo certo, tá tudo indo. O que você quer comigo? Não, eu preciso da sua ajuda, da minha ajuda. Então, porque eu fiz essa máquina. Só que, qual é o lance? Eu vou ter que dar uma saída. Deu um problema. Eu vou ter que dar uma saída e eu não vou poder ficar olhando a máquina. Porque, não vai estar aqui por quê? Não, porque eu vou ter que roubar. Sabe o míssil que vocês estão escutando? Eu vou ter que roubar ele pra destruir ali a conferência de paz. Aí, enquanto isso, você tem como tomar conta aqui do meu parasita mental? Mas é rapidinho, só pra ver só pra não ter problema. É muito bom isso, cara. É exatamente isso. Tipo, o mestre é muito sem vergonha, né, mano? Tipo, me ajuda aqui rapidão. Me ajuda aqui rapidão nesse negócio que você tá tentando impedir. Só pra eu destruir uma conferência de paz das Nações Unidas com um míssil. Mas é só isso, rapidinho, papo 10. Quebra esse galhão, quebra pra mim, faz essa pra mim, por gentileza, né? E, gente, é óbvio
que o doutor, né, acha um absurdo. E aí ele leva o doutor para esse lugar onde tá a máquina e liga ali. E o doutor começa a ver outros medos. Porque da primeira vez ele viu fogo. É porque ele vai ficando mais próximo também, né? Eu acho que conforme você tá mais... Tanto que existe um range. Existe. Se você, por exemplo, a máquina tá aqui na sala. Se eu tô no quarto, talvez a máquina não pegue. Mas se eu for chegando perto da máquina, eu vou vendo meus medos. Então, vai ficando mais ela forte. emana energia até um certo ponto. Isso. Tanto que a gente tinha a menina chinesa, ela servia como um catalisador. Ela servia para amplificar isso. Ela levava as ondas a outros lugares. Exatamente, né? E aí, nessa hora que ele liga de novo, o doutor vê outras coisas. Ele vê o Dalek, ele vê o Cyberman, ele vê... Ele não tá vendo mais o fogo, ele tá vendo os inimigos que ele derrotou ao longo dos anos. O fogo e os inimigos, né? Então assim, vai vindo à tona os outros medos do doutor, as outras coisas que aterrorizam o doutor. Então, é muito interessante de ver, né? E aí, depois que ele faz essa torturinha aí, ele joga o doutor na cela com a Jo. E o doutor tá detonado. Tem que lembrar isso também, a Jo, ela fica presa grande parte desse arco. Porque como ela tava lá... Né, ela tá olhando pelo cara, né, que passou por todo o procedimento, ela se afeiçoa muito a ele. Sim. A Jo, ela é 1000% coração nesse arco. Ela é uma fofa, né? E isso, claro, vem ao peso aí da gente não ver tanto ela em ação. Esse arco, ela fica meio... verdade. Não de lado, mas é porque ela tá fazendo uma outra coisa. Ela tá ocupada com outras coisas. Como ela já tava ali, na hora que tem o levante... Porque até então, a prisão ela é uma prisão mesmo. Ela não... A gente vê que tem aquelas cenas que os guardas estão lá, tem aquela barulheira toda. Aquela barulheira toda vez que chega na prisão... essa prisão, ela funciona normalmente. Depois que tem um levante em que o mestre ele chega ali e fala, seguinte, eu tô mandando aqui agora, tá? Vou assumir o barco. Uhum. Aí a Jo, ela é presa. Ela tá ali, ela é colocada numa sala, numa cela, na verdade. Numa cela, ela é presa e tudo mais. E aí, quando o mestre tortura o doutor aí nessa cena, ele já joga o doutor na cela da Jo e assim, ele cai... Estatela. Igual uma jaca, coitado, no chão, né? Tá todo cagado ali, tá todo mexido. E por um momento, olha como, né, a gente se engana, né? Que eu nunca tinha assistido esse arco. Eu falei, não, o doutor tá fingindo, ele não tá zoado, ele não tá mal. Só que quando eles saem, ele tá zoado mesmo. Tipo, a Jo pede pra um dos guardas botar ele na cama. E aí tá só ela e ele, os caras já fecharam a porta. Ele tá mal, ele tá muito abalado. A máquina realmente, ela é meio fora de controle. Sim, é porque na verdade, o lance é o seguinte, a máquina, né, a gente vai ver lá na frente que ela tem realmente parasitas dentro. Ela tem esse blob, essa coisa nojenta dentro. E ela se torna mais forte conforme ela vai consumindo o medo dos outros. Porque é exatamente isso que ela faz. Ela entra na sua mente, não fisicamente, né, ela joga energias. Ela manifesta o seu maior medo. E essa sensação, esse mal que você tá sentindo, por isso que é The Mind of Evil, porque ela é a mente ali que joga o evil pra você e você sente o medo. Isso. Toda essa sensação que você tem, ela vai absorvendo. Tanto que tem pessoas... É como se ela fosse um vampiro. Isso, um vampiro de energia, muito exatamente. bom. Tanto que tem pessoas que morrem. E morrem mesmo, né? Como ela tá há muito tempo fazendo isso, tem dado parte do arco que o doutor até fala assim, esse Emil Keller, ele já tá... para mais de um ano fazendo esses experimentos. Isso. Já tá um tempo. Então a gente assume que já tem esse ano que essa máquina tá sugando energia. Só que chega num ponto que ela tá tão carregada do medo dos outros, da energia negativa e tudo mais, que ela começa a evoluir. Ela começa a fazer um upgrade, né? Tipo, antes ela ficava ali na salinha. Era só o mestre controlava e beleza, né? Depois ela começa a manifestar de outras formas, que é muito interessante. Primeiro ela começa ela se ergue contra o mestre, ela começa a manifestar o medo do mestre. Isso, aí o mestre que é essa hora do doutor, né, superior. O mestre tem que trancar a sala, ele sai da sala e fica aí, caralho, quase me viu. Ele está assustado de verdade, né? Você vê, e é muito bom que o Delgado ele é um baita ator, então você vê na expressão do rosto dele que ele tá cagado de medo. É um deleite. Da máquina. Ver o Delgado atuando é uma delícia. Mais pra frente, a gente vê que passa disso, não é só o lance que agora ela sobrepujou o antigo mestre dela, tipo, o aprendiz surpass the master. Não, ela já fez isso e agora ela aprendeu a se mover. Porque a gente sabe que apesar de serem só ondas e tudo mais, ela tem uma manifestação física também. Claro, porque se teve o cara
que manifestou ali as chagas, as mordidas dos ratos. Então é uma parada num outro plano mesmo. Não, com Tanto certeza. que quando ela aprender a se mover, não é que ela manifestou pernas. Não, ela começa a se teleportar. A tela faz aquele... Eu amo e ela esses some efeitinhos. e vai de um lugar pro outro. Ela começa a se mexer dentro da prisão. Então, por exemplo, se o mestre acha que ela tá ali naquela salinha que ele tinha deixado, não. Agora ela já tá nos corredores. E ela vai matando as pessoas, vai pegando as vítimas, né? É legal quando ela mata, dá aquele chamuscado, né, na pessoa. A estática. Eu vou além. Eu acho que se ao fim do arco a gente não tivesse visto esse parasita ser derrotado, talvez ela tivesse manifestado, sim, tipo, a parar de ser só teleportar e começar a andar mesmo. Tipo, a gente não sabe até onde é isso. Será que aquele ser ia criar membros? Será que ele ia desenvolver dom de fala? A gente não sabe, entendeu? Seria super possível, né? E aí entra na jogada mais um personagem que é o tal do Harry, que era um dos detentos ali, Sim. que o mestre vai acabar tomando ali como ajudante por um tempo, né? Ele finge uma hora, né, que tá do lado dos caras, aí quando o mestre... cara da bigoda, né? Quando o mestre... Isso, o bigode. E aí quando o mestre entra na cela dele, fala, e aí, deu certo o plano? Então você vê que eles estão mancomunados ali e tudo mais. E o que o mestre promete pra esse Harry? Dinheiro, viagem... Poder. Mulheres, iates, iates e ouro, né? Mulher, ele promete mulher, ouro e poder. É isso que ele promete. Não, mentira, não tem mulher no meio. Não tem. Mas ele promete isso, ele promete grana e poder pro cara. E viagens pelo mundo, whatever. E uma vida de luxo. Uma vida de luxo. E esse cara, como ele tá dentro da prisão, ele vai executando o plano do mestre temporariamente. Por quê? Porque agora o mestre tá cuidando da operação do Thunderbolt. Porque a Unity já tá movendo o míssil. Sim. Qual é o lance? Esse é um míssil de guerra, ele tem que ser... Não é destruído, eles vão jogar ele no oceano pra ele ficar desativado. Olha, vou ser muito sincero. Que não sei se é também a melhor alternativa. Não é a melhor alternativa. Mas é o plano da Unity. Quem precisa se preocupar com a saúde dos mares? Joga essa arma nuclear aí, foda-se. Isso, vamos... Qual é a grande preocupação da Unity nesse momento? Vamos jogar o Thunderbolt no mar. E o mestre começa a interceptar essa operação. Então ele deixa o Harry na prisão cuidando das coisas enquanto ele tá fora, né? E o Harry é esse cara que, tipo, ele quer poder, ele quer o dinheiro. Ele não tem escrúpulos, é isso. E o doutor, em dado momento, ele fala... O que o mestre te prometeu? Ele fala, dinheiro. Dinheiro. Você acha mesmo que ele vai cumprir com essa promessa? Aí ele fala Você vai rodar no processo ali. Aí o Harry fala pro doutor, se você puder cobrir essa oferta, a gente pode conversar. Então, pra você ver como ele não é leal ao mestre. Não, ele é leal ao quem grana, paga ao poder. mais. Quem paga mais. Exato. Ele é um mercenário, né? Ele é um mercenário, né? Então, fica essa coisa do doutor tentar negociar com esse Harry. E enquanto isso, o mestre vai cuidando dessa operação. Ele intercepta a operação do Unity. E é claro que nesse momento tem muito tirinho, muito bug, muita perseguição ali claro. Na parte externa do episódio, de né? Novo, num arco de Unity, você nunca vai deixar de ver uma cena de troca de tiro. Isso, sempre. E é bacana, é legal pra caramba, porque essa é a cena que rola, pra mim, é legal, apesar né? apesar de não é a mesma estética, mas me lembra muito o filme de cowboy, porque sempre tem assim, tiro de um lado, tiro do outro, aí tem um cara no mezanino, o cara cai, aí passa um soldado na frente, toma um tiro e se joga, tem bonecão, eu gosto pra caramba disso. Muito legal, né? Isso acontece porque o brigadeiro ele faz uma operação pra entrar na prisão, pra derrotar o mestre e também pra tirar o doutor de lá. Então, vamos entrar na prisão. Mas a gente não pode entrar pela porta da frente, simplesmente, né? Sim. Então, já sei, vou fingir que eu sou entregador de qualquer coisa. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque é o Brigadeiro de Boininha. Cara, Nicolas Kearney dando show de atuação também, porque o Brigadeiro, ele é um homem, né? Com porte, com um inglês perfeito, né? Ele fala de uma forma formal, né? Ele não é nada coloquial. Só que aí ele fala, bom, vou me disfarçar. Aí ele bota aquela roupinha, né? Aquele macacãozinho. Então, o macacão que ele usa, que é esse macacão bege, lembra muito o macacão que ele usava na 7ª temporada. Isso. Né? Porque o Brigadeiro, a roupa dele muda da 8ª pra frente. Porque na 7ª é aquele macacão caque breguíssimo. Breguíssimo, péssimo. Não, eu não gosto. Tipo, eu das roupas, não é que eu não gosto, é que eu gosto menos. Porque é só um macacãozão, é só um negócio de uma peça só. Não tem graça. Caque. Não tem graça, não tem agora estilo. Não, agora tem a farda, agora tem aquele colete de lã, é mó bonito. Aí quando ele vai se fantasiar de entregador, é um colete muito parecido. É um
macacão parecido. Macacão bem naqueles. E aí, é muito legal porque ele usa uma linguagem mais solta, né? Ah, eu tô aqui pra entregar um negócio aqui, Abre né? esse trem aí pra entregar, ó. Você vê que o sotaque que ele usa é diferente, o jeito Ele tá mais com um solto. cachecolzinho também. É muito legal, assim. Ele engana ali os caras da prisão e a Unity acaba se infiltrando. É engraçado que essa boina que ele usa, que é uma boina xadrezinha, né? É muito parecido com a boina que ele usa depois de velho. Porque a gente vai ver que quando rola a aposentadoria e tal, por exemplo, ele quando tá em Saradinha, ele tem a boininha. E é igualzinha. Eu não duvido de ser a mesma boina e essa boina ser do Nicolas Curtis. Não tô dizendo que é, tá? Mas é que é muito parecido. O mesmo padrão de boina xadrezinha e Que tal. bonitinho, Tem uma né? dessa, inclusive. Fica a dica aí. Agosto é meu aniversário. Viu? Olha só. Você já tem boi no xadrez, o que você tá falando? Não, mas não assim. Ah, não, assim não idêntica tem, ué. realmente não Você tem. também, você tem calça de vários jeitos, mas e daí? Camisa é diferente. Pois é. E aí eles fazem essa operação e essa é muito boa essa parte, gente. É pium, psh. É ação. Aí os caras... ação. Tem vários gritos. É maravilhoso. Eu amei essa parte do arco. É muito engraçado, gente. E eu fico pensando, né, cara, os caras escreveram o roteiro, botaram essas cenas ali, que era muito pra atrair o público da época, era o que tava rolando, era o que as pessoas curtiam. Tipo, deve ter sido muito gostoso assistir na época, tipo, essa perseguição. Onde o clima era tudo isso, né? Em Doctor Who, sabe? Tipo, é o que o povo legal. quer, é o que o povo gosta, sabe? A gente já falou sobre isso, né? Que isso nada mais é, claro, é a série se adaptando a um orçamento menor. Isso Mas também sem ela dúvida. se adaptando à linguagem da época, né? Tipo, putz, eu gosto do Doctor Who a beça. E eu gosto dessa temática beça. Olha, agora na minha série favorita tem a temática que tá na moda. Que gostoso, é bacana, são os dois elementos que eu gosto, tipo, tem tudo a ver. É óbvio que isso foi feito sendo pensado nisso. Tipo, a gente tem que atrair o público, gente. Claro. A audiência é a chave do negócio, né? Não tem jeito. E é muito legal que no meio desse pega pra capar, o Doutor e a Jo conseguem escapar ali rapidamente da cela, e aí o Harry aparece. Aí, eu vou atirar em você, doutor, agora acabou! Ai! E aí assim, tem um barulho de tiro. Aparece a mão, a par da escada. Não, é que isso é mais... Porque tem vários momentos que o doutor e a Jo vão tentar sair da cela. Então, Sim. vai ter uma hora que os caras vão levar a bandeja de comida. Sim. Aí o cara vai levar, o doutor manda aí desarma a bandeja. Tem vários karatê venusiano aí. Ele fala o karatê uma Ele vez só, fala mas karatê. ele dá vários golpes ao longo, aí tipo, a Jo pega a bandeja e bate na cabeça do cara, o cara Sim, desmaia. maravilhosa, Só que eles Jo. são pegos, então assim, Sim. ao longo do arco, eles vão tentando fugir e são pegos. E aí quando o Bigode vai tirar eles dali, ele fala assim, ó, vou tirar vocês da cela, porque a gente precisa de vocês, sem gracinha. Se tiver gracinha, eu só preciso de um de vocês. Eu mato o outro. Eu vou matar, hein? E aí eles têm esse lance, né? Porque a Jo, ela deita, assim, empurra o cara e o doutor vai pra dar o karatê venusiano e não consegue. E aí, realmente, fica a ponto de bala ali, o cara com a arma armada. Aí a câmera tá mostrando a mão e a arma tiro. atirando. Não, exatamente. A gente não vê que é a arma dele, a gente vê uma arma atirando. A gente vê a arma. Eu falei, pronto, regenerou, pá, Tom Baker. Quando o arco volta, no próximo episódio, a gente já vê que não foi a arma do Bigode, foi a arma do outro Bigode, né? Do Brigadeiro. Exatamente. O Brigadeiro atirou no Harry. Sim, outra coisa que acontece também durante toda essa confusão é porque o mestre, em dado momento, ele pede ajuda ao doutor. Ele fala assim, seguinte, o troço tá louco, perdeu o controle, Eu preciso de você. tá avançando em mim, eu preciso da sua ajuda. Ah, pra quê? Porque a gente vai montar uma máquina que vai inibir alguma coisa, que vai inibir a máquina. Pra diminuir o poder da máquina. E é melhor você ir do que eu ir, porque, né, ele já viu e tem muita maldade na minha cabeça, vai você. Aí ele fala, beleza. Aí o doutor vai lá, faz aquele negócio que é um monte de fio de cobre amarrado. Joga, você vê que ele vai jogando, ele tá com uma roupa, tá com um escudo de rosto, né? Uma coisa bem coronavírus. Bem pra lutar contra o coronavírus, aí ele vai, muito a duras penas consegue colocar o troço na máquina, a máquina desliga, só que a partir do momento que o doutor joga ali, e é muito engraçado, isso é antes do lance da arma e tudo mais, porque o mestre tira ele da cela, leva ele pra lá e fala, amigão, vamos fazer um negócio? Ah, tá bom, vamos. Aí ele vai, o doutor vai e coloca o cabo de cobre ali na máquina, a máquina desliga. Isso. No momento que a máquina desliga, o mestre chega e fala, beleza, volta pra cela. Ah, mas volta pra cela, amigão, não quero saber. Você já fez o que tinha que ser feito, Só que o que acontece? Quando o doutor volta pra cela, a Jo pergunta, você deu o cabo da máquina? Ele fala, por um tempo. Ela tá desativada por um tempo. Eu não sei quanto tempo o negócio que eu botei vai aguentar. Isso. E desde que o doutor joga os cabos ali, a gente vê que a máquina parou, mas ela tá tentando desarmar. Então você vê que dá uma faísca ali,
pega um fogo no negocinho. Ela tá tentando resistir. Ela tá tentando sair dessas amarras, né? É. Nesse momento aí que tem o doutor tentando fugir, e aí tem o tiro falso, que na verdade é o brigadeiro, a máquina tá on the loose já. Ela já aprendeu a se mover. Isso. E isso é um perigo, porque você não sabe aonde a máquina vai aparecer. Exatamente. Junto a isso, tem o lance também do carinha. Isso. Que foi a vítima lá que a gente viu, que Era isso ficou que eu ia falar. inocente como uma criança. Porque o que acontece? Na hora que depois que o brigadeiro atira no bigode e tudo mais, a Unity como um todo, ela baixa no presídio ali e ela faz o presídio ser uma base. Isso. E o cara tá lá, esse maluco é um ex-detento, porque agora ele tá super inocente e tal. E o doutor fala, ó, esse cara vai ficar aqui com você. E ele é bobinho, né? Porque ele ficou sem maldade. Aí o brigadeiro fala, quem é esse camarada? Ele fala, esse cara, ele passou pela Keller Machine. Ele passou pelo procedimento. E agora, ele tem a mente de uma criança. Ele não vai fazer mal. Ele é bonzinho. Deixa ele aqui, toma conta dele. Isso. Só que eles não passam isso. Eles não passam esse memorando pros outros, por exemplo. Não passam pro Bento. E aí, quando o Bento tá ali tomando conta, o maluco tá comendo e ele fala assim, vai pra lá. Ele, eu quero falar com o doutor fulano. Aí ele fala, não, vai pra lá, não quero saber, pode falar com quem você quiser. E o cara fica solto. Ele fica solto. E aí, nessa, a gente descobre que ele tem o poder de inibir a máquina. Isso. Porque o cabo ali que tá segurando a máquina tem uma hora que estoura. Claro. Né? Ela não tá mais contida. E aí o doutor tá com a Joe ali, ele fala, meu Deus, e agora a máquina tá controlando a gente? Porque ela começa a mexer com os medos do doutor e da Joe. E nessa hora o carinha chega. Na hora que ele chega, e ele chega perto da máquina, ele fala, eu lembrei da máquina, eu tô lembrando. Ele chega, a máquina desliga. Isso. Aí o doutor fala, você é a chave? Você é o que inibe os poderes da máquina, porque não tem maldade em você. Ela tá tentando sugar a maldade de um cara que não tem maldade. A conclusão que ele chegou bom, a maldade dele já não é mais existente, já foi sugado uma vez. Toda vez que ele chega, é quase como se fosse a coisa que desliga a máquina, porque ela não tem mais de onde extrair a maldade. Vocês lembram Acabou. do Lich de X-Men, que é o cara que quando ele chega perto dos mutantes o poder desliga? Isso. É exatamente isso. Esse cara, quando chega perto da máquina, a máquina ela brocha, ela fica, não tem mais poder. Fica desativada. Então ele é a solução, ele é ali o elo que faltava. A chave, exatamente. isso. E aí, nessa hora, né, que eles percebem que isso está acontecendo, o doutor, ele tem que fazer essa negociação aí com o mestre, né? Porque ele fala assim, eu já desativei a sua máquina, mas eu dependo desse cara aqui também. Porque tem isso, o plot da máquina acaba. Tem uma hora que ele fechou, tipo, beleza, já sabemos como conter a máquina. Míssil, isso. Só que ainda tem a treta do míssil. A treta do míssil. Em paralelo a isso, também tá rolando, a gente tá falando muito do Brigadeiro, falamos agora do Bento, mas tem o Yates também. O Yates, ele tá bem presente nesse arco. Tá super presente. Tem ali aquele quartel-general temporário da Unity, que tem o Yates, tem o Bento. Tem uma hora que o Bento, ele toma uma porrada, ele fica meio apagado. Isso. E aí ele volta, ele pede pra escoltar o míssil. Porque o que acontece nesse momento? Depois desse tiro, entre aspas, que o Brigadeiro deu no... Entre aspas, não, ele deu um tiro. Não, que a gente acha que é o Harry, mas é o Brigadeiro que atirou no Harry. O doutor fala assim, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você perdeu o mestre e o míssil. E aí o Brigadeiro fica meio... Ele fala, cadê o míssil? Aí o doutor, míssil? Não tá com vocês? É muito, cara, muito engraçado isso. E aí, nessa hora, né, eles falam sobre o tal do circuito de desmaterialização da TARDIS, que o doutor pegou da TARDIS do mestre no arco anterior. Essa é a barganha dele. É a barganha. Ele liga É muito bom. E aí o Brigadeiro manda buscar, ele manda um dos caras, acho que até o Yates, fala, vai lá na Unity. Não, é um outro carinha, é um cara random, é o de óculos. Vai lá, óculos de bigode. Isso, pega o circuito, traz pra cá, porque a gente precisa disso pro doutor negociar com o mestre. Tipo, existe toda essa operação rolando. E é muito bom que o doutor e o mestre, eles conversam por telefone nesse arco, né? E aí tem uma hora que o mestre liga pro doutor, ele liga pra... Na verdade, ele liga pro QG da Unity, temporário. Aí ele fala, o doutor pode falar? É assim, cara, é tipo assim, tia, o Juninho pode sair pra brincar? O John Smith pode sair pra brincar, tia? Aí, o doutor pode falar? Pode. Quem quer falar? Fala que é um amigo dele. Aí o Bento falou, doutor, falou que é um amigo antigo seu aí. É um amigo seu antigo. Aí ele já atende, é um amigo antigo, é isso aí ele já atende naquela, fala, o que é? Aí, já sei que é você. E é quando eles começam a barganhar, ele fala, seguinte, eu sei que você tá com míssil, sei que você quer explodir tudo, mas eu tenho uma coisa, que se você explodir tudo, olha a merda, você vai explodir um negócio que é interessante pra você. O quê? Tem o circuito de materialização da tarde sua que eu roubei. Você já se esqueceu disso? Eu te devolvo e você, em troca, me dá o míssil.
E aí, amigo, pra que você vai querer explodir a Terra? Você pode sair no universo fazendo o que você quiser. Você faz tudo que você quiser pela galáxia, mas sai daqui. É. Tipo, o importante é sair Vaza. daqui. É. Só que ao mesmo tempo o doutor tá preocupado com esse plano, porque ele vira pro brigadeiro e ele fala, putz, Eu vou deixar o mestre no Deluxe. eu vou deixar o mestre solto na galáxia pra ele fazer o que ele quiser em qualquer outro lugar e ainda sem a garantia de que ele não voltaria pra Terra, Não, tá? e sem a garantia de que ele não ia pegar o desmaterializador e explodir tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, então, assim, é um plano que o doutor não gosta, não é o plano mais esperto, Inclusive, sabe? na hora dessa barganha aí que ele vai... Porque, resumindo o que acontece, ele pega o desmaterializador, eles vão ao encontro do mestre ali naquele hangar que tem o Thunderbolt. É. E aí vai com ele, vai o Brigadeiro, vai a Joe A com Joe. o carinha, né, que tá o cara que tá com a mente de criança. É. Porque qual é o plano do doutor? Pra não fazer... Ele quer fazer duas coisas. Ele fala assim, porra, peraí, eu quero pegar um míssil e eu ofereci o desmaterializador. Como eu vou fazer duas coisas sem entregar um e pegar o outro? Isso. Aí, se eu não me engano, até a Joe que fala, pô, a gente tá com a máquina. É. E a máquina já mexeu com a mente do mestre. Por que a gente não vai com o carinha que tá inibindo a máquina? Isso! Leva a máquina e aí você enrola o mestre, a gente joga a máquina perto do mestre e vaza de perto. Pronto. O mestre vai ficar se contorcendo, babando no chão. Aham. E a gente pega o míssil e o desmaterializador e tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos fazer Plano isso? perfeito, né? E ele vai lá, ele chega num furgão, aí o mestre até fala, ué, você vê que carro estranho? Ele fala, que a Bessie tá no concerto. Aí ele, Bessie? Bessie? Ele é o meu carrinho. Quem é Bessie? Aí ele faz um movimento assim de volante, aí o mestre começa a rir, ele fala, ó, a sua tá no concerto, o meu tá bem aqui atrás, cadê meu E aponta pro míssil. Aham. Cadê meu desmaterializador? Ele fala, não, o míssil primeiro. Ele fala, não, o desmaterializador primeiro. A mas cena vocês- clássica como é que eu vou de você barganha? me dá primeiro, né? Como é que eu vou confiar em você que você não vai explodir tudo e pegar o desmaterializador? O mestre fala, não vai, você não vai confiar em mim, mas é melhor você fazer, senão você não sabe com o que você Você quer. não tem escolha, né? Enquanto o doutor tá enrolando o mestre, tá a Joe e o carinha com a máquina. E é exatamente o que eles Chegandinho fazem. ali por trás. Eles chegam, botam a máquina perto do mestre, o mestre começa a convulsionar, babar no chão e tal. Eles vão lá, começam a tentar tirar o míssil, porque o plano ainda tem uma etapa nova, que é o quê? Vamos usar... Já que a gente tem que fazer várias coisas. Esse míssil tem que complicado. sumir. É. A gente ia jogar no mar. Por que então a gente não faz o seguinte? A gente joga o negócio perto do mestre, o mestre fica babando, eu pego o míssil e uso o míssil para explodir o parasita. Olha aí. Porque aí eu gasto o míssil, É. eu mato o parasita e o mestre não pega o negócio e fica on the loose. Exatamente. Beleza? Beleza. Só que aí o plano, ele dá um problema mesmo. Porque Sim. o lance é que, como o mestre ele tá ali perto da máquina, ele não tá completamente apagado, né? Não, Ele fica ele tá tentando tentando. alcançar pra desligar. Lógico. Nisso chega o helicóptero que vai buscar a galera. É o resgate. É o resgate, né? Que o brigadeiro já mandou e tudo mais. E aí o doutor tá com a Jill no helicóptero mandando o carinha, né? Vem. Só que o cara, ele chega perto do mestre, né? O cara mal, não sei o que, ele chega perto. O mestre consegue, porque a máquina desativa quando o cara chega perto. Sim. O mestre dá um solavanco nele assim, entra no furgão que o doutor chegou. Isso. Atropela o cara. Vacilaço. E vaza. Isso. Ele pega, engrena e vai embora. Vai-se embora. Foge. Deixa a máquina lá e foge. É. E aí ainda tem o doutor ainda consegue ir lá com a Joe, ver se ele tá morto de verdade. Sim, Eles alçam, a né, Joe eles fica super chateadinha. levantam um voo com o helicóptero e aí sim explode tudo e o parasita. Exatamente. Então assim, é uma vitória que ainda agridoce, né? Agridoce. Tanto que na cena seguinte a gente tem justamente isso, né? Eles estão ali no QG que a Unity montou, e eles estão falando, e aí? E agora? O doutor fala, pois é, a gente já conseguiu, o míssil não é mais problema, o parasita também, mas o mestre fugiu. É. Ah, mas pelo menos, doutor, olha pro lado bom, ele fugiu, mas ele não levou o desmaterializador, né? Que Pois bom. é, que Aí o doutor bom. fala, que bom que tá aqui. Que bom. E, ué, Ixi, cadê? ixi. Deixei cair. Ah, E aí que ele fala, putz, eu acho que na ódio. hora que eu dei o karatê venusiano no mestre, já. que dá o ai ali, Ai. eu acho que caiu. Aí o brigadeiro fala, mas tranquilo, porque como a gente estourou o míssil, provavelmente o desmaterializador foi junto na história, né? Foi destruído junto no processo. Aí o doutor fala, não sei, como é que eu vou saber? Eu não sabia nem que eu tinha perdido esse troço, vai que o mestre conseguiu pegar. Na hora que ele fala isso, Niki. o telefone toca. Alô? E aí o Bento atende. Ih, doutor, puxou de novo. Aí o doutor atende já. Que é? Ele, ô doutor, tudo bom? Tá bom? É, mestre, tá bom? Tudo Ó, bem? Obrigado aí pelo desmaterializador, tá? Inclusive, eu vou dar uma volta aí pelo tempo e pelo espaço. Aproveita o teu exílio aí, tá? Aí dá aquela risada maligna e desliga na cara do doutor. Se fode aí, meu queridão, que eu tô vazando. É isso.
a gente tem aquilo, né? É uma vitória naquelas, porque o mestre agora tá solto. Gente. Pode fazer o que quiser no tempo e no espaço. A vitória ali é só pra parte do míssil da máquina. Não, mas tudo bem, que... Vamos lá. Claro. É uma grande vitória. A história é resolvida. É que deter o mestre é difícil, porque ele sempre se safa no final. É impossível, né, gente? Pois é. Mas é engraçado, porque ele liga pra dar essa gastada no doutor. Claro. Ele podia não ter feito nada. Ele podia ele liga pra zoar o doutor, aí o doutor desliga e fala, legal, né? Agora, quer dizer, beleza. Acabei com o parasita, acabei com o míssil. Mas ele tá aí, com a TARDIS, com o desmaterializador funcionando, felizão, podendo estar onde quiser no tempo e no espaço. Eu tô aqui na Terra, que preso ódio, com né? você, que brigadeiro. ódio, que ódio, que ódio. Aí o brigadeiro dá risadinhas, o arco acaba com ele dando risadinha de canto tô de preso boca. com você, brigadeiro. Aí o brigadeiro, que é sempre muito sério, ele dá um sorrisinho. Ele quer daquelas... Porque é legal, né? Muito bonitinho. A série tá costurando esse lance de que eles são muito amigos, mas eles ficam se bicando, né? Porque o modus operandi dele é meio diferente, Essa é a dinâmica engraçada aqui pra gente, né? De ver que o brigadeiro, ele é obrigado a aturar as coisas do doutor. E vice-versa. E você vai ser obrigado a ficar aqui comigo. Tipo, essa que coisa, você vai ter que ficar trabalhando pra mim, né? Fazer o quê, né? Infelizmente não tem outro jeito. Então é muito legal a forma como o arco termina. E também, de novo, né? Como o mestre escapou, a gente sabe que ele pode voltar, né? Claro, sempre. Quando e como ele quiser, né? A gente sabe, mas eu acho que pra quem tava vendo na época, né? Deve ter sido legal. Tipo, então esse cara ainda vai aparecer de novo. Até que ele tinha aparecido só em 2 arcos. Então ainda poderia ser só um negócio tipo, ele se safou em um, nesse ele morre. Ou ele é preso. Mas não. Ele tá por aí e tem chance de voltar quando eles quiserem, né? Então isso é muito bacana. Esse foi o nosso review aí de The Mind of Evil. Sim. Que arcão legal. Arcão maneiro. Eu gosto muito gostoso. E... Eu lembrava que eu gostava, mas não lembrava que era tão maneiro. Os detalhes, né? Então, vamos aí às curiosidades, sem mais delongas. Sim, aquele momento bom. Desse arco. Vai. Então, gente, televisionado entre 30 de janeiro e 6 de março de 71, né? Então, estamos em 71, aí, 8ª temporada. Os working titles, né? Quais seriam os nomes desse episódio? Sim. The Pandora Machine. Legal. Man Hours. Man Hours? A Hora dos Homens? Sei lá. The Pandora Box e The Pandora's Box. Então, esse título dos Lons da Pandora também quase foi do Sympathy for the Devil, né? A gente comentou que ia ter um lance com Pandora, eles falam, na verdade, né? Que abrir... Porque ia ser uma caixa de Pandora. No Sympathy tem o vaso ali, né? Que tem esse bicho. Na verdade, não é exatamente esse bicho, mas é um bicho muito parecido com esse. Que tá lá em Sympathy for the Devil. Aí o brigadeiro fala, como abrir a caixa de Pandora. E tem a ver com controle mental. Sim, também. O plot de Sympathy for the Devil se assemelha muito a esse, porque aqui a gente tem o mestre se passando pelo Emil Keller. Que é o cara que tem essa máquina, que tem esse parasita dentro que controla a mente das pessoas. Isso. Em Sympathy, a gente tem um mestre se passando pelo Keller. Isso. Que é um nome romanizado ali no chinês. Isso. Ele tá se passando por esse cara, o Keller, e tem o jarro no monastério que tem... O controle mental. Tem os parasitas de controle mental. Isso. Então tá bem próximo ali, né? Bebe dessa fonte. O roteiro, como eu já falei, é do Don Houghton, que fez o Arco do Inferno. Maravilha. Também fez Saphir and Steel, alguns episódios. Muito bom. E aquele filme The Satanic Rites of Drácula. Tem várias coisas do Drácula, a gente comentou no último podcast aí que teve. Isso, a gente comentou. No Inferno, né? 2 podcasts atrás da série clássica. Isso. A gente falou justamente disso. Exatamente, né? Pra quem quer saber exatamente os bichos que apareceram quando o doutor tava com medo, Dalek, Cyberman, War Machine, Zarb, Sensorite, Coquillion. Nossa, o Coquinho aparece lá de trás, hein? Ice Warrior e Silurian. Então, são vários que aparecem aí. Que legal. Mas eles aparecem por tipo 1 segundo, então quase não dá. Eu não tinha visto. Eu consegui ver a máquina de War Machines, o Sim, exatamente. Mas não consegui ver os outros. Eu vi o Zarb também, dá pra ver. O Zarb, claro, né? Maravilhoso. O Zarb. Mas não teve pipi. Pipi, infelizmente não. A gente falou aí, né, que o doutor fala Hokkien, que é um dialeto do chinês, né? E ele foi ajudado aí pela atriz que faz a Chin Lee, que é a Pink Sen-Lin, que por acaso é a esposa do roteirista. Sim. Então ela que é a atriz lá que faz, ela ajudou. Ela fala em mandarim, se eu não me engano, nesse arco, né? Isso. Ela, em dado momento, ela fala algo que o doutor identifica como mandarim. Isso. Mas ela foi a coach ali do John Pertwee. De Hokkien. Pra conseguir falar o dialeto chinês, todos eles. O sotaque isso direitinho, é importante, né? A China tem vários dialetos. Né? Não é só, eu falo chinês. Chinês é um amontoado de várias coisas. Exato. E a língua chinesa ela é muito sonora. Então, às vezes, você fala...
já é outra coisa. Porque a sonoridade, ela interfere, Eu estudei né? um pouquinho de chinês e é maluco, assim, eu tenho uma vontade de aprender real, porque é muito legal. É muito legal. Então ela deve ter ficado um tempão, ó. John, fala assim, é nessa entonação, é nessa altura. Isso, ela ajudou ele ali a conseguir passar por super fluente, né, em chinês. E outra coisa, né, que o roteirista, ele tirou inspiração ali da máquina de controle mental de Laranja Mecânica, Assim, né? lembrando que o filme é de 71. Isso. Então ele não pode ser, até porque esse negócio não foi filmado em 71. Não, é impossível. O filme é do fim de 71. Ele tirou a expressão do livro. Isso, do livro de Anthony Burgess, né? E então, assim, controle mental era uma coisa que também estava ali rolando, em voga na época, né? A gente falou que teve o primeiro uso aí de legendas em Doctor Who. E depois a gente vai ter de novo em Curse of Fenric, mas é para russo e não para chinês. Vai ter legenda também. Dá. Mas essa foi a primeira verdade. Peguei essa referência. O dragão que aparece matando ali o cara americano. Na produção, eles ficavam chamando o dragão de Puff the Magic Dragon. The Magic Dragon. Isso, é esse mesmo. E assim, é engraçado porque ele aparece super pouco, né? Mas eu acho que ali na hora das filmagens... Mas esse dragão é bem emblemático. Só, por exemplo, no DVD, sim. a gente tem a arte da capa desse podcast, ela é tirada da arte da capa do DVD. Sim. Daquela edição aí que já é colorida e tudo mais. Isso. E ela é do Lee Biding. Né? E aí tem, ele é ótimo. a Jo no meio, o doutor de um lado, o mestre do outro, aí tem o míssil atrás e tem o dragão no outro canto. Que legal, muito legal. E falando em dragão, em China e tudo mais, dado o momento, o doutor diz que ele conheceu Mao Tse-tung. Né? Então, Vamos lá. Esse arco, ele ajuda a gente a ficar mais confuso ainda das datas. No placement ali, que a gente tem justamente... Onde se passa? Quando se passa a Era do Terceiro Doutor? Anos 70 ou 80? Ou 80. Depende de onde você vê, quais são os registros. Por quê? Porque o doutor, em dado ponto, ele vai falar ali, quando ele tá falando com o Fu Peng, meu querido Fu Peng, meu companion, ele fala assim, eu conheci, porque o brigadeiro pergunta um negócio, ele fala, eu conheci com o Mao Tse Tung. Com o Mao, ele fala assim. É o Mao. Aí o Fu Peng fala, Mao Tse Tung, o nosso líder Mao Tse Tung. Aí ele fala assim... eu sentei no trono dele, a convite dele, mas isso tem muito tempo. Ele até fala, nossa, você consegue chamar ele pelo primeiro nome, né? Aí o doutor fala, ele me deu autorização pra usar. Qual o grande lance? Beleza, você pode falar, mas tudo bem, mas até aí o doutor, ele pode muito bem ter conhecido o Mao Tse Tung há muitos anos, tipo, quando ele era o primeiro doutor. Ou o segundo. O segundo. E o Mao estaria vivo na época e tal. Só que o cara, as palavras do Fu Peng o nosso líder, Mao Tse Tung. Atual, de agora. O nosso líder de agora, Mao Tse Tung. Até aí, beleza. Só que o problema é o seguinte, Mao Tse Tung falece em 9 de setembro de 76. Então, o máximo que essa história pode ser antes de 9 de setembro de 76. É impossível essa história ter se passado nos anos 80. Só que aí, por conta disso, e aí ainda tem um outro agravante. Olha as a datas. gente sabe que esse arco se passou o quê? Um ano, ele tem mais ou menos um ano de diferença com a última aparição do mestre em Terror of the Autons. E pra piorar, a gente sabe, né, que a Unity ela apareceu como Unity a primeira vez lá em The Invasion. E Invasion acontece aproximadamente, mais ou menos, em 79. Ai, meu Deus do céu. Então, como Invasion, que aconteceu com o segundo doutor, quando o brigadeiro tinha acabado de virar brigadeiro ali... aconteceu em 79, e isso aqui não é nos anos 80, sendo que o brigadeiro já tá nisso há um tempão, e isso já é um ano depois da última aventura que teve com o mestre. Olha lá. Pra piorar, lá em Maldry Undead, lá na frente, a gente vai descobrir que o brigadeiro, em tese, se aposentaria em 76. Então, assim, a data é uma confusão. É uma bagunça, gente. Não tem o que falar. Por isso que depende de como você analisa qual é o memorando que você tá lendo? Que diz que é 80 ou que diz que é 70? É muito difícil acompanhar, gente. Mas, pelo menos, a gente tem algumas datinhas e coisinhas pra confundir mais ainda. Pra puxar ou piorar ou melhorar a situação, né? Um dia a gente tem que fazer um podcast só sobre as controvérsias de data da Unity, sabia? Tem muita coisa, né? Outra coisa legal que acontece é que o brigadeiro, pra evitar que a imprensa chegue muito perto ali das coisas, né? Do míssil e tudo mais, ele fala assim, bota um D-Notice. O D-Notice, né? A notificação D é como se fosse... A contra-notificação. né? É como se fosse assim, tipo, fala pra imprensa que aqui ela não pode entrar. É como se fosse uma barreira, tipo...
fala pra imprensa que isso aqui é como se fosse assim, confidencial, né? Mas tem isso na vida real mesmo. Sim, existe. E é muito legal que no quadrinho Dimensão Perdida, um ótimo quadrinho, diga-se de passagem. Traduzido com um esmero maravilhoso. Pois é, né? A gente vê a Kate Stewart, a brigadeira, a filha... Carinhosamente chamada de brigadeira. A filha do brigadeiro, fazendo a mesma coisa. Acontece um negócio lá e ela fala... Denore. Manda um Denores pra imprensa. Isso é uma homenagem ao papai. ao nosso querido brigadeirinho, não é verdade? Bom, gente, outra coisa que é interessante falar, que eu até falei ali no meio do review, o helicóptero. O fatídico helicóptero. O que aconteceu, né? A BBC não tinha aquele orçamentão. E aí o diretor desse episódio, que é o Timothy Combe, ele, né, falou, vou usar um helicóptero nesse arco. Tô a fim de escrever, mas aí a culpa também é dele, né? Aí o Barry Letts falou, você vai usar um helicóptero nesse arco? E ele, vou usar. Aí ele usou. E aí ficou caro. E aí o Barry Letts... o orçamento da temporada inteira. Eu tô achando que ele levou uma comida de rabo, porque ele nunca mais chamou o Timothy Combe pra dirigir mais nada. Foi o último arco que ele dirigiu em Doctor Who. Porque ele passou do orçamento. Isso não se faz. Mas aí, beleza, o diretor chegou e falou, eu quero botar um helicóptero. O Barry Letts podia chegar e falar, amigão, não. Não. Se contenta ele em usar, né? Se contenta em usar o chroma key aqui de um helicóptero que a gente tem de banco de imagem, é isso, amigo. Pois é. Mas não, liberou, porque que isso também? Tanto que na parte ali do míssil tem uma hora que dá pra ver que é um painel, né, óbvio. Na versão em PB não dá. Não dá pra notar. Pois é, tá vendo? Porque as coisas em cores acabam destruindo problema. a magia. Que horror, nada a ver. Mas foi isso, gente. Ele nunca mais foi chamado. Ficou caro. Ficou caro, não rolou mais. E pra finalizar, eu vou trazer uma fofoquinha de bastidor. Nós também gostamos de fofoquinha de bastidor. Momento Nelson Rubens. Momento Nelson Rubens. O lance é o seguinte. O ator que faz o Harry, que é justamente o aliado ali do mestre... O bigode, é o ator William Marlowe. E o William Marlowe, ele era casado na época com a Fernanda Marlowe. Fernanda Marlowe, nesse arco... Que está no arco. Sim, ela faz a Cabo Bell. Que é a menina que Corporate Bell. Corporate Bell, que ela fica ali, o brigadeiro manda, ela que liga, ela que passa as instruções, ela. Ela é tipo uma secretária ali na Unity, né? É uma cabo, né? Ela tá abaixo da galera. É a mulher ali com o cabelo ruivo que aparece. Com o cabelão de anos Isso, 70. exatamente. E o que aconteceu? O Roger Delgado, a gente sabe que infelizmente ele faleceu um pouquinho depois aí da participação dele em Doctor Who, e ele deixou... Na verdade ele ainda estava em tese fazendo Doctor Who, e ele estava fazendo outro trabalho e ele falece. Isso. E aí ele deixou uma viúva que é a Kismet Delgado, e mais pra frente, a Kismet, ela se casou novamente com quem? Com William Marlowe. Olha aí. O bigode, olha só. Ela se casou com o cara que contracenou com... O marido falecido dela. Também em Reino Unido, né? 20 atores. Tá ali, ó, tá tudo... Ou seja, o Delgado contracenou com um cara que viria a se casar com a viúva dele. É muito louco quando você para pra pensar nisso, né? Eu não sei se eles eram amigos, deviam ser, né? Todo mundo na produção era de conhecidos, boa. né? O Delgado relaxa, a gente ainda tem boas histórias com ele, tem um número bom de história, mas foi parado do nada. Tanto que a gente para de ter mestre na época do Doutor, assim, sopetão mesmo. Porque não e a gente vai ter a volta só lá na frente, lá que não é com o Delgado mais, que vai ser em Deadly Assassin, que é ele Caveira. Isso, exatamente, né? Uma tragédia, né, pois gente? Não tem que falar. E aí aparece nesse arco justamente o cara que casa com a mulher dele depois. Por isso que eu aproveito todo e qualquer arco com o mestre do Delgado com todo o meu coração, com todos os meus corações. Com certeza. Tem que valorizar, cara. Com certeza. Baita ator, baita personagem, é maravilhoso. E que fez muita falta, na verdade. Faz até hoje. Com Deixa saudade até hoje, mas e deixou, a gente sabe, né, o legado aí do mestre, todos são baseados nele, querendo ou não. Maravilhoso. Pois é, maravilhoso também é esse arco, e maravilhoso também nas nossas notas aí de Hartnell Whittaker para A Mente do Mal. A Mente do Mal. A Mente do Mal. The Mind of Evil, qual a sua nota? Tá, eu acho que pra esse arco, eu vou dar um Tenant. Caralho. Pô, Tenant é uma nota alta. Como assim? Como assim? Ah, não, tudo bem. Me deixa. Porque, apesar de eu ter gostado do arco, eu sinto falta do que nesse arco, meu amor? Não sei. O alienígena, mas tem, o ET. Eu sei que tem. O mestre ET, a larva lá, eu ET também. Eu sei, o parasita e tal. O parasito. E eu entendo que eles não estão usando a TARDIS, que eles não estão indo para outros lugares, tudo bem. Eu entendo que a Era Pertwee é assim, não tem problema. Não, 10 não é uma nota baixa não, mas pô. Tá, não tem problema. Mas assim, eu gostei muito mais de Terror of the Altos, por exemplo.
Porque tinha os Autons, Entendi. o alienígena, ele era mais amplamente utilizado. Entendi. Esse arco, The Mind of Evil, embora seja um arco muito legal, eu acho que falta um sci-fi, um elemento de sci-fi maior, porque sem esse elemento, ele se torna só um Avengers, de repente. Tá. Ou qualquer outra série de espionagem dos anos 70. Entendi. Eu entendo que era uma tendência da época, eu entendo que era uma decisão do Barry Letts, intencionalmente, de fazer Doctor Who se parecer mais com uma série de espionagem, mas ainda é Doctor Who. Então eu sinto falta do elemento sci-fi mais você pesado. Não tem problema ser de espionagem se tiver carregado de sci-fi. Não, é por ser Doctor Who. Eu amo histórias de espionagem, mas se você está dentro de Doctor Who, eu acho que você precisa de um elemento um pouco mais forte de sci-fi. Tá bom. É isso, mas, de novo, curti o arco. Talvez, não sei se a Jo Grant, se ela tivesse tido uma participação mais ativa, eu não sei. Não tô magoado. Eu acho que, de todos os arcos, assim, o Altons, pra mim, teve mais, porque a presença dos Altons foram mais ampla. Tá bom. Diga pra mim, Fred Pavão, a sua nota pra The Mind of Evil. Eu vou manter aí a minha nota do último review e eu dou um Capaldi. Olha aí. Capaldi para Mind of Evil. Vou ser muito sincero, provavelmente vai ser uma nota que vai permear a maioria das minhas notas aqui nos reviews, porque eu gosto muito da 8ª temporada, como um todo, é uma temporada meio sem defeito pra mim. Eu gosto desse clima meio Avengers, meio de espionagem, a parada meio Guerra Fria. Me apetece muito, eu gosto. É um arco mestre, eu não consigo colocar muito defeito quando tem o Delgado. Não, ele é excelente. Pra melhorar ainda a situação toda, ele é muito amarrado a Sympathy for the Devil. Sim. Né? A gente até comentou no Sympathy for the Devil, né, no review, que naquela realidade o mestre tinha acabado de sair dos eventos de Mind of Evil daquela realidade, que por si já era diferente porque não tinha o terceiro doutor ali. Sim. E partiu pra Sympathy for the Devil. Então, eu gosto muito por ter ser meio amarrado. E é do Dan Harlow, que é o cara que fez Inferno. Isso é foda. Que é um dos meus arcos favoritos. Então, Sim. não tem nem muito mais argumento, assim. O arco tem muitas coisas que eu gosto e eu acho que é muito bem executado. Eu gosto do lance da máquina ir evoluindo ao longo, e a gente vê que por dentro ela é orgânica também. Eu gosto de graça desse arco, como eu gosto de graça da maioria das coisas que tem Delgado. Né, gente? 12 de 13, porque foi 10 de 13, o que dá 11 de 13. Dá um Matt Smith de Whittaker para The Mind of Evil. Olha aí, ó, muito bem. Boa média, bom arco. Tá Justo, bom, como você tá gosta ótimo. de falar. Queremos saber, óbvio, de vocês. Eu tuitei aí ontem que a gente já tava tudo pronto pra começar. Já assistimos e tudo mais. E eu vi que tem muita gente que falou, putz, eu adoro esse arco e tudo mais. Bom saber que tem muita gente aí que gosta de The Mind of Evil. Realmente é um arco muito bacana. Então não deixem de falar com a gente nas redes sociais o que você acha desse arco, o que você está achando da Era Pertwee até então. Porque a gente teve uma temporada e agora recebemos o segundo arco da segunda. Pois é. Então vem falar com a gente aí nas redes sobre esse arco tão bacana, e para isso você já sabe, é só procurar a gente tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Pássaro, que vem ali inibindo as forças de controle da mente, que é o nosso Twitter. Para achar a gente, por qual usuário você procura mesmo, Thaís? Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil, começar a seguir caso você não siga, e começar a papear com a gente aí online. Lembrando que, se você gosta de papear com a gente e com outras pessoas que falam de Dr. Who e teorizam com você e tudo mais, se empolgam, tem lá o Twitch também. Sim! Twitch, que agora nós somos afiliados do Twitch, você pode se inscrever no Twitch. Já estamos vendo aí as encomendas já tem inscritos já. Já temos inscritos, a gente já está encomendando aí os emotes pra ficar bonitinho lá. Então, se você quiser participar das nossas lives que a gente faz lá, assistindo episódios, futuramente jogando RPG, fazendo outras coisas por lá, é só ir em twitch.tv/Dr. Brasil, começar a seguir ou se inscrever se assim você quiser e começar a participar das lives com a gente quando estiver por lá. Pois certo? é. Outra coisa também é muito importante lembrar, caso você goste aqui do nosso trabalho, da nossa produção de conteúdo e você queira ajudar de uma forma mais ativa do que com seu compartilhamento, lembrando que seu compartilhamento, seus comentários, o feedback no geral vale ouro, é muito importante, eu sempre gosto de enfatizar isso. Com certeza. Se você quiser apoiar de um outro jeito, com dinheirinhos, você pode ir lá em apoia.se/Dr. Who Brasil, escolher com quanto você quer apoiar e ajudar a gente aí a continuar crescendo e seguindo aí a frase que eu sempre falo, quando a gente cresce junto é muito mais legal, porque o Dr. Brasil ele é feito da gente pra vocês, mas ele é de todo mundo. Com certeza. Certo? Com certeza. Então é isso, foi muito bacana revisar aí Mind of Evil, mais esse arco incrível do Terceiro Doutor, essa era que eu gosto tanto com vocês. Sim. Até nosso próximo encontro, aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se.
Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tanamates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.